Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou a noviça Bárbara, das Filhas da Caridade do Preciosíssimo Sangue. E como outubro é o mês das missões, eu vim contar um pouquinho do meu testemunho que tem a ver com isso. Eu entrei na igreja com 6 anos na catequese. Desde então, eu sempre permaneci na caminhada, e na missa, depois me tornei catequista e coroinha. Desde que eu entrei na igreja, uma festa que me chamava muita atenção, uma solenidade que me chamava muita atenção era a Semana Santa, principalmente na Sexta-feira Santa. E isso sempre foi me incomodando e eu sempre fui tentando pesquisar coisas sobre isso, ler na Bíblia e tal. Desde então, eu fui permanecendo na igreja e em 2013 eu estava na Crisma e participei da jornada, o que me chamou muita atenção, porque quando eu cheguei lá, que vi aquele mar de gente, aquelas pessoas tudo rezando no momento da adoração, quando o Papa passava, aquele silêncio, aquela oração, aqueles jovens buscando verdadeiramente a santidade, aquelas pessoas uma ajudando a outra, me chamou muita atenção. E nesse momento eu vi que Deus pedia algo a mais de mim. Então, ao mesmo tempo que eu estava vendo isso, eu meio que fugi, né? Tentei entrar em outras pastorais para ver se era isso. E algo que estava me chamando muita atenção e que estava ardendo muito meu coração era a Santa Missa, né? Santo Sacrifício, principalmente quando eu servia. E eu vendo isso, meio que saí, fui me afastando um pouco dos coroinhas, porque eu não queria sentir aquilo, eu tinha medo, né? De saber o que Deus queria de mim. E assim eu permaneci só na catequese. Em 2015, iria ter 2 missões na minha paróquia no mês de julho. Uma antes do cerco de Jericó e uma durante o cerco de Jericó. Antes do cerco de Jericó, eu já estava envolvida, né? Eu me ofereci para ajudar na cozinha, né? E aí, eu pensei que ia ficar só nisso. Mas quando eu vi aquelas jovens chegando, rezando terço em adoração, eu me senti impelida a estar ali participando também. Então eu pedi para o padre e ele na época me deixou e eu fui de porta a porta com elas, rezei com elas e participei ativamente dessa missão. E no final eu fiquei com aquele mais ardor ainda. Quando chegou na semana seguinte, iria começar a outra missão, que seria com as irmãs. Eu tinha ido na missa que as irmãs tinham ido se apresentar. Só que nessa missa estava muito cheia e quando o padre chamou as irmãs, foi todo mundo pra frente e como eu sou baixinha, eu fiquei atrás e não vi ninguém, eu só escutei a voz delas. Aí, nessa missão das irmãs, meio que eu fui empurrada, né, pra fazer ela, porque uma amiga só me ligou e falou assim: ah, você participou da missão da semana passada, você tá convocada para coordenar junto comigo essa também. E me falou o horário que as irmãs iam chegar e eu tinha que estar lá com ela. No dia que as irmãs chegaram, foi muito engraçado, porque eu nunca tinha tido contato com a vida religiosa, com nenhuma religiosa e nem sabia como é que era uma religiosa. Então eu fiquei muito ansiosa, eu cheguei mais cedo para ficar lá na porta esperando elas e tudo. Quando elas chegaram foi aquele impacto, né, de ver, nossa, saindo aquelas irmãs todas dentro do carro, e elas todas sorrindo, se apresentando. Eu falei, nossa, elas devem ser muito legal. E
no outro dia iria começar a missão porta a porta. E eu lembro que a gente começou indo no hospital visitar os doentes, né? De tarde. E quando eu fui com elas no hospital e a gente começou a rezar com aqueles doentes, e alguns dos doentes, quando viram ela, demonstravam estar ali sentindo a presença de Deus. Aquilo ali foi me chamando muita atenção, né? E ainda mais quando elas iam falando do carisma e do fundador, o que ele queria, né? Doar a Santa Igreja por meio desse carisma, foi me chamando mais atenção ainda. Só que eu ainda estava com medo, e eu pensava assim, não, depois dessa semana eu não vou ver mais elas, isso aí vai passar. E aí foi acontecendo a missão, e eu participando, fiquei cada vez mais motivada, ainda mais vendo a alegria delas. Um dia a gente acabou fazendo uma roda e dançando no meio da orla da praia, e o povo ficou olhando. Eu fiquei pensando, nossa, essa alegria vem de Deus verdadeiramente, porque e reflete, né, para as pessoas também. E eu queria essa alegria para mim. Quando acabou a missão, eu fiquei pensando assim, nossa, eu não vou ver mais elas, acabou irmãs, acabou tudo. Então, deixa eu apagar isso aqui, que não vai acontecer mais nada, né? Eu vou permanecer aqui na paróquia, trabalhando nas minhas pastorais, na minha aula de catequese, e acabou. Mas teve uma amiga minha que iniciou o vocacional com as irmãs também. Só que ela não poderia ir para o vocacional sozinha. Ela tinha que ir com alguém. E essa foi a desculpa que eu usei para eu ir também, porque eu falei para ela que eu ia só para acompanhar ela e nada mais. Eu lembro que a gente começou a ir no vocacional em agosto. E quando a gente começou a ir no vocacional, foi dando mais ainda, foi aumentando aquela chama dentro de mim, aquele chamado. E até que chegou o ponto de eu chegar e falar para a irmã Marlene que eu queria, né, entrar para a congregação. No ano de 2018, eu entrei no aspirantado, né, que foi externo. Eu ainda estava em casa, mas mesmo nesse momento que eu estava no aspirantado, que eu estava ali começando a sentir aquele ardor, já me enamorava pelo carisma, né? Em 2019, não, gente, perdão. Em 2018 eu entrei no postulantado. Em 2017 eu estava no aspirantado. Desculpa. Então, então aquela caminhada foi acendendo cada vez mais no meu coração, até nos dias de hoje, né? Que eu estou no 2º ano de noviciado, graças a Deus. E cada dia mais essa alegria invade meu coração por estar realmente atendendo o chamado de Deus para minha vida, o chamado que começou de uma missão, né, que eu nem imaginava que poderia ocorrer lá na minha paróquia, que eu poderia conhecer as irmãs, que foi vontade de Deus mesmo. Então, é uma coisa que realmente nos preenche, buscar a vontade de Deus. E é uma coisa que vale a pena, não só vale a pena, vale a vida, né? Não só a nossa vida, mas ganhar a vida eterna. Então, eu agradeço a Deus por ter me dado essa vocação, que ela possa dar muitos frutos, né, para Ele. E, enfim, esse foi o meu testemunho. Espero estar ajudando vocês um pouco com ele, e Deus abençoe.